Muito bom. Agora vamos conversar com o Dr. Maurício Galvão, do Instituto do Bem, nefrologista. Como você está, querida? Tudo bem? Tudo bem? Uma honra, viu, recebê-lo aqui, ainda mais essa proposta tão bacana, que é eu acredito que, eu estou sabendo que foi premiado, é um projeto internacional, né, que é o Protransplante. Explica para quem está em casa o que é isso. O Protransplante, ele é um programa médico de assistência multidisciplinar a pacientes que já fizeram um transplante ou estão na lista para fazer um transplante, em que eles são atendidos a uma parceria de uma instituição chamada Instituto do Bem, que é uma organização do terceiro setor, com a Universidade de Potiguar, e a gente presta assistência a esses pacientes médica, odontológica, fonoaudióloga, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, de forma que os pacientes, aquilo que eles não, por exemplo, eles fazem um transplante em outros centros da cidade, Onofre Lopes, em outros hospitais, e aquilo que, além de cuidar do órgão, esses pacientes precisam de uma atenção holística, né, de uma atenção global. E aí o programa consegue fazer isso. Então, o programa acolhe esse paciente, vê a necessidade que ele tem, esse paciente, se ele já é transplantado, a necessidade que ele tem, e a gente consegue dar essa assistência a esses pacientes. Estou vendo aqui que foi criado em 2013, já beneficiou mais de 100 pacientes, realizando mais de 800 atendimentos, com essa visão mesmo multidisciplinar. E a meta, vocês têm meta, né? Efetuar mais de 2.000 atendimentos por ano em várias áreas. Quais são as áreas? Então, na realidade, os pacientes, a gente atende, como eu te disse, os pacientes que estão esperando um transplante de rim, um transplante de córnea, um transplante de fígado, e aqueles que já foram transplantados. E aí, a nossa meta é conseguir oferecer mais áreas de atendimento para eles. Então, por exemplo, se ele já era atendido na odontologia e na medicina, ele passasse a ser atendido na fisioterapia, na terapia ocupacional, na farmácia, de forma que esse paciente consiga ter uma melhor qualidade de vida e uma reinserção na sociedade. Que um dos problemas do paciente que já precisou fazer transplante é que ele ficou muitos anos sem trabalhar, ficou afastado à margem da vida social devido à sua doença grave. Agora que ele se recuperou, às vezes ele tem dificuldade nisso. Quais são essas dificuldades? Dificuldades de conseguir emprego, dificuldades até de ser reaceito no grupo familiar e no grupo de amigos. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa uma pessoa que era cega e que ficou alguns anos cego, né? Muitas vezes se ele não for um cego bem adaptado, ele acaba ficando à margem, ele não sai, ele não faz tal programa. Assim como o que faz diálise, ele pode ficar, ele vai para a clínica 3 vezes por semana fazer diálise. Então a família vai viajar, ele não vai. Alguém vai passear, ele não vai. Se isso ficou 5 anos assim, às vezes quando ele volta, aí a própria família ele já não está inserido naquela logística, né, da família. Ele vai trabalhar, alguém diz, mas você é transplantado, né? Será que você já é bom, você ainda é doente? Então, o grande propósito do projeto é reinserir socialmente as pessoas. Tá. Quais são os principais mitos que os transplantados ainda carregam com eles? Os mitos devem partir do povo, né, de quem está de fora, mas ainda que inconscientemente entra, eu acho, na cabeça. Então, um dos mitos é que ele continua tendo uma doença, ele continua tendo que fazer o tratamento para aquela doença dele, mas ele deixa de ser incapaz para todas as coisas. Acho que o grande benefício do transplante é tornar o indivíduo capaz não só para trabalhar, como para ter um convívio social e ter uma melhor qualidade de vida. Então, esse é um dos mitos. O outro mito que existe sobre o transplante, é quem pode receber, né? Na realidade, os mitos existem até mais na doação de órgãos. Quem pode doar, quem pode receber, se ainda existe tráfico ou não de órgãos, se existe favorecimento. E a gente sabe que o Brasil tem o melhor programa do mundo de transplante, onde as regras e a legislação é extremamente clara. Então, não existe beneficiamento por classe social, por questões financeiras, e os órgãos realmente que tem disponíveis, eles só são retirados com critérios muito específicos e são colocados para as pessoas que realmente estão em primeiro lugar para receber cada órgão daquilo. Doutor Maurício, vamos explicar aqui para a turma, vamos voltar lá para trás, o que é que eu preciso fazer para ser um doador? Certo, essa é uma pergunta muito, muito importante. A maioria das pessoas, quando, que já são adultas, às vezes na carteira de identidade, inclusive, colocaram aquilo, eu sou doador ou não sou, e aquilo gerou um temor muito grande na sociedade e foi retirado,
Porque as pessoas tinham medo de que se ela colocasse aquilo, em qualquer momento alguém pudesse retirar um órgão dela. Então aquilo não vale. Gerou isso. Gerou. Isso não vale mais já há muitos anos. E hoje o que vale? Se eu quero ser um doador, que eu fale para minha família. Então eu falo para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para os meus filhos. Porque quando uma pessoa morre e vai ser colocada a possibilidade da família doar os órgãos, sempre é perguntado para a família. Mesmo que em vida, você aqui como apresentadora fale todos os dias aqui que é doadora, a sua família, se você um dia for doadora, ela vai ser consultada. E aí o mais importante é o quê? Que a família saiba que eu sou um doador. Porque se a minha família sabe que eu sou um doador, mesmo que meu pai talvez não seja a favor da doação, mas se ele sabe que eu sou um doador, ele com certeza vai respeitar a minha decisão. Então é isso que a gente pede para as pessoas, que se ela opta pela doação, por esse ato tão bonito, que ela fale com os seus entes queridos que ela é doadora. As coisas mais que podem resolver, né, a vida da gente são as mais simples, né? Eu não preciso escrever, eu não preciso para cartório, não preciso para nada. Isso. As coisas da vida assim, que têm mais importância são aquelas que a gente consegue resolver assim, com uma fala. E também, e às vezes a gente não fala porque a gente sempre associa, às vezes eu falar que um dia eu posso ser doador, a como se isso fosse trazer um azar, um mau azar para mim, esse mito porque está relacionado à morte, entendeu? Os latinos, especialmente, têm sempre medo de falar de doação, muitas vezes porque está associado à minha morte, né? E a gente sempre diz isso, não. Você vai dizer justamente isso, que você está vivo, está bem, mas que você naquele momento, num almoço, numa conversa de família, você quer falar para as pessoas que se elas puderem, se um dia eu tiver a felicidade de ser um doador, que eu gostaria de continuar, que meus órgãos continuassem vivendo em outras pessoas, que eu gostaria de ajudar os outros. E as pessoas que recebem esses órgãos? Você que tem essa vivência, me conta uma história ou algum sentimento que você carrega no seu coração a respeito disso. Então a gente tem até alguns casos acompanhados pelo Protransplante, né? Os pacientes do Protransplante, do Instituto do Bem, são os pacientes do Onofre Lopes e de outros hospitais que transplantam, né? São pacientes de várias instituições que compartilham. Tem uma história de uma paciente que transplantou lá no Onofre Lopes, dona Elza, e ela era diabética e depois do transplante ela teve, por uma infecção na mão, ela perdeu o polegar da mão, né? De uma das mãos dela. E aí ela não estava conseguindo muito bem com o curativo normal, a cicatrização não estava funcionando. Se aquilo não melhorasse, poderia ser que em algum tempo ela tivesse que amputar a mão toda, né? E aí ela começou a fazer o acompanhamento no Protransplante com o pessoal do serviço de fisioterapia, lá do NP, e com tratamento à base de laser. Em algumas semanas, né, a mão dela cicatrizou e com o restante, claro, dos outros dedos que ficou na mão, ela recuperou movimento e recuperou boa parte da função da mão dela. Junto com isso, como é um programa multidisciplinar, ela foi acompanhada pela terapeuta ocupacional, pela psicóloga. Ela já tinha um quadro depressivo nesse momento, é claro, né? Porque ela transplantou, aí você fica feliz, vou sair da diálise. Mas, por outro lado, em pouco tempo você perde um dedo da mão, tem o risco de perder a mão inteira. Então, fez um trabalho como esse e ela hoje, ela teve uma série, ela, sim, melhorou muito a qualidade de vida, ela reflete, ela diz, vocês são anjos, porque vocês fizeram eu nascer de novo. E a melhora foi tão grande. Eu estou falando isso aqui porque a Dona Elza autoriza a gente a falar sobre a história de vida dela. Ela teve um quadro de um câncer e mesmo hoje ela está tratando o câncer, já está melhor, mas aquele acompanhamento anterior ali da mão foi tão importante na autoestima dela que hoje ela tem uma doença até mais grave que é o câncer, mas você olha para ela, a maioria dos dias ela está melhor do que eu, do que você, assim, na animação e força de vontade. Dona Elza. Ô, Dona Elza, eu não sei se a senhora nos assiste, eu também não quero saber. Eu só quero que você saiba que o meu coração agora, tipo assim, sabe, transbordou de gratidão? Muito obrigada, minha linda. Muito obrigada e que Deus te abençoe e que esse processo aí que você está vivendo agora seja fichinha, porque para Deus não é nada impossível. E pelo que eu entendi aqui, você é uma mulher de muita fé, uma mulher muito especial e que nos ensina muito. Você imagina, você me ensinou agora, nem te conheço, através do Dr. Maurício aqui. Deus abençoe sua vida, linda, que tudo, que você se recupere em tempo recorde. É o que eu desejo para você, tá? E um beijo para todas as Elzas desse planeta que lutam todos os dias para viver, para sobreviver com câncer, com metástase, com... Sempre eu recebo gente aqui que foi curada. Metástase, pessoas que continuam a vida na boa. Tá muito aqui e tá muito aqui a sua cura, tá? Que
que você acredita que pode acontecer. Eu acredito em milagres. Sempre acreditar que tudo pode dar uma reviravolta de uma hora para outra. Eu acredito. Então, Maurício, esse projeto é muito legal. É um projeto em parceria com a UNP. Isso. Não é? A gente estava vendo imagens que a gente estava falando ali. São as reuniões que acontecem. Isso, é um projeto que realmente integra. E assim, ele foi inscrito nesse prêmio, que é um prêmio chamado Here for Good, que é um prêmio que a UNP faz parte de uma rede internacional que é a Laureate, né? É. E aí eles fazem um prêmio de projetos de impacto social no mundo, né? Então assim, é um projeto, concorre 200, 300 projetos no mundo inteiro. Que fantástico. E aí nós estamos entre os 12 selecionados com os projetos de maior impacto no mundo, né? Sendo que a maioria dos outros projetos já tem 5 anos, 10 anos e a gente tem 1 ano de atuação, de luz. né? Então isso trouxe pra gente, na verdade, mais do que o prêmio, o reconhecimento de que a gente está no caminho certo. Lógico. Muito bem, doutor Maurício Galvão, nefrologista. Para mim foi uma honra te conhecer e saber desse trabalho tão lindo. Espero que você volte mais vezes aqui no nosso programa. Estamos à disposição. Para falar mais sobre essas histórias felizes aí dessa turma que luta todos os dias. Muito obrigada. Obrigado a você. Deus abençoe.